Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Najla Machim, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu queria nessa manhã compartilhar com você uma palavra que deve ser ministrada ao meu coração. Eu creio que ela é de suma importância para os nossos dias. E a palavra que eu gostaria de ler com você se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E é só um versículo que a gente vai ler. Então, esse versículo é Jesus falando para os seus discípulos. Jesus fala para os seus discípulos que, se de fato eles amavam ele, eles deveriam obedecer aos mandamentos. E muitas vezes a gente vai aos cultos, a gente vive em orações, a gente ora, a gente vai para o monte, a gente diz que ama a Deus, mas infelizmente a gente não para meditar na sua palavra. Porque a única maneira que eu tenho de obedecer os mandamentos de Deus é meditando na sua palavra, é procurando conhecer a palavra de Deus. Quando Deus chama Josué para tomar o lugar de Moisés, para levar o povo à terra de Canaã, uma das instruções que Deus, não uma das instruções, mas a principal instrução que Deus dá a Josué é: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Não se aparte de ti o livro dessa lei, para que tu tenha o cuidado de cumprir tudo que está nela. Isso se encontra lá em Josué, no capítulo 1. E em várias passagens na Bíblia, em vários momentos, a gente vai ouvir Deus dizendo ao povo de Israel que eles deveriam obedecer a sua lei, que eles deveriam obedecer os seus decretos, que eles deveriam obedecer os seus mandamentos, que eles deveriam obedecer os seus estatutos. Então, não há coerência quando eu digo que amo a Deus, mas eu não obedeço a sua palavra. Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, primeiramente eu tenho que amar sua palavra. Não é o simples fato de eu ir ao culto toda semana que vai mostrar que eu amo a Deus, mas assim o comprometimento que eu tenho com a palavra dele. Não há forma, não tem como a gente ser transformado sem conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouviu falar em cultos de libertação, mas a verdade é que não há como haver uma libertação se eu não conheço essa palavra. Porque lá em João, eu não me lembro a passagem no momento, vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. É no Evangelho de João, capítulo 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é só um culto de libertação que vai promover uma libertação em mim, mas é conhecer a palavra de Deus é que vai me libertar das minhas antigas atitudes. Então, não tem como eu ser liberto das velhas práticas. Não tem como eu ter uma mudança de caráter. Não tem como eu ter uma vida transformada se eu não paro para meditar nessa palavra, para buscar entender o que Deus quer da minha vida, para andar em obediência a ela. Em Mateus 11:22, Jesus está ali libertando uma pessoa, curando uma pessoa, e quando ele termina aquela libertação, os fariseus dizem que ele está libertando aquela pessoa pelo poder de Satanás. E passando todo esse contexto, no final, uma mulher grita no meio daquele povo e diz assim: o versículo diz assim, Lucas 11, versículo 27.
Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, responde: Ainda mais feliz são que ouvem as palavras de Deus e as praticam. E quantos de nós muitas vezes estamos buscando felicidade no dinheiro, em relacionamentos, em uma vida próspera, em amizades, em bebida, na igreja, na comunhão com os irmãos, no retiro, no monte. E não que isso não seja bênção, isso é bênção sim. Mas se eu faço tudo isso, se eu faço todas essas coisas, todos esses sacrifícios, de estar na igreja toda semana, de estar no monte, de estar numa vigília, de estar num retiro, mas se eu não tenho comprometimento com a palavra de Deus, eu não vou ser feliz. Eu posso ter momentos de felicidade, mas ele está dizendo, mais do que feliz são os que ouvem as minhas palavras e a praticam. Então eu posso ter um relacionamento, eu posso ter dinheiro, eu posso ter amigo, eu posso ter tudo. Mas se eu não tiver a palavra de Deus como base na minha vida, eu não vou ser mais do que feliz. Lá em Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, deixa eu só conferir aqui. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: Quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha. Então, a rocha está se referindo a Jesus. Lá em João fala que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então, Jesus é a palavra. Se eu não tiver uma vida alicerçada na palavra, baseado naquilo que Jesus me ensinou, eu não vou ter como ter uma casa firme. As minhas estruturas, a minha vida, ela vai ser inconstante. Eu vou me abalar com pouco, eu vou me abalar quando algo me faltar, porque a minha vida não está alicerçada em Jesus. Então, o ensino que Deus traz para a minha vida nessa manhã e para a sua vida é que se você não buscar ter uma vida baseada na palavra de Deus, a sua vida não vai mudar, a sua vida não vai ser transformada. Porque só a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Eu me lembro inúmeras vezes, quando eu vivia com frequência na igreja, de ouvir relatos de pessoas dizer assim: mas fulano estava tão bem na igreja, ele não faltava um culto, ele não faltava uma oração, e de repente ele se desviou e parece que ele nunca conheceu a Deus, porque não está nem com a semana, ele já está bebendo, ele já está isso. É porque aquela pessoa não tinha uma vida alicerçada na palavra. Quantas pessoas a gente não tem visto de escândalos que negaram a Deus e hoje vivem uma vida totalmente contrária daquilo que parecia ser verdade, mas porque a vida daquelas pessoas não estavam alicerçadas na palavra. E assim será conosco. Se a gente só viver de idas ao cultos, só viver de idas ao monte, mas não tiver o conhecimento da palavra, não procurar botar essa palavra em prática, infelizmente a gente também vai voltar às velhas práticas. Porque a palavra de Deus diz que uma casa que ela é limpa, que quando uma casa ela é limpa, ela é adornada, mas ela está vazia, aquele demônio que saiu dela, ele vai voltar e vai trazer mais 7. Então não adianta eu apenas levantar a minha mão, dizer que aceitei Jesus e ir aos cultos, se eu não encher a minha vida da palavra de Deus. Então nessa manhã, com muito temor a Deus, eu trago essa palavra ao seu coração. E encha-se da palavra de Deus. Vá aos cultos, vá aos montes, vá para a vigília, vá. Mas que acima de tudo isso você esteja cheio da palavra de Deus. Que seja a palavra de Deus que conduza a sua vida. Que seja a palavra de Deus que conduza as suas decisões. Que seja a palavra de Deus que conduza a sua vida diária. Lá em 2 Reis vai falar de um rei, o rei Josias, 2 Reis 22. Josias, ele tinha 8 anos quando ele começou a reinar. Josias era uma criança.
e fala que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, que ele procurou seguir o exemplo do seu antepassado Davi. E lá adiante vai dizer que ele começou a, a procurar saber como era que estava o templo de Deus e que ele enviou pessoas para examinar, e aquelas pessoas entraram no templo, começaram a mexer, a mexer, a mexer, e eles encontraram entre os entulhos, entre os escombros, entre aquela bagunça toda, a palavra de Deus. E ele foi entender por que o povo de Israel vinha sofrendo tanto, por que o povo de Israel vinha apanhando tanto, por que o povo de Israel estava passando por situações ruins, porque a palavra de Deus estava entre entulhos. E quantos de nós temos entulhado a palavra de Deus, colocando em primeiro lugar dinheiro, relacionamento, amigo, vida secular e, em último, a palavra de Deus. E hoje mesmo nas igrejas a gente vê uma frieza, a gente vê como se as pessoas estivessem indo só por ir, só para obedecer um ritual, uma liturgia, indo para a casa de Deus como se fosse só mais um culto. E a gente tem visto pessoas mortas espiritualmente, porque a palavra de Deus tem faltado nos altares. A gente entra hoje em igreja, não estou generalizando, não são todas, mas a maioria é novo louvor, é uma apresentação, é um teatro, é um ensaio, é isso, é aquilo outro. E por último, a palavra de Deus. E todas as vezes que a palavra de Deus estiver em último lugar nas nossas vidas, dificilmente a gente vai conseguir crescer espiritualmente. E se a gente tiver uma vida atrofiada espiritualmente, com certeza toda a nossa vida vai estar atrofiada. Então eu trago essa palavra hoje ao seu coração. Que a sua palavra seja, que a palavra de Deus seja o seu balizador, seja aquilo que lhe guia. Eu gostaria de ler só mais um versículo aqui, que se encontra em 2 Reis, capítulo 18, que diz assim, capítulo 18, versículo 6. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, teve o cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Consequência disso, assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Muitas vezes nós não somos bem-sucedidos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa vida diária, porque a gente não se apega a Deus. Aqui não está falando que Ezequias se apegou ao pastor, se apegou ao profeta, se apegou à igreja. Veja bem, eu não estou condenando essas coisas, tudo isso são bênçãos. Desde que o principal na nossa vida seja Deus, seja a palavra dele. Diz que Ezequias se apegou ao Senhor tendo o cuidado de obedecer os mandamentos. Então, nessa manhã que eu quero deixar para você, busque se apegar a Deus, busque ter o cuidado de obedecer os mandamentos dele, que a sua vida será bem-sucedida. Amém? E eu deixo com você essa palavra. Oro para que Deus abra o seu entendimento, para que ao ler as Escrituras você seja guiado pelo Espírito Santo e que mais e mais você consiga colocar em prática essa palavra. E no nome de Jesus a sua vida será bem-sucedida pelo poder dessa palavra, porque só ela pode nos transformar, pode nos libertar, pode nos direcionar. No nome de Jesus, amém. Fica na paz.